ser cigarra ou formiga. Especialistas ensinam o que fazer com o 13º em tempos de crise. Valorização inversamente proporcional ao número. No país em que são quase metade da população, os negros recebem menos oportunidades. Solidariedade sem fronteiras. Alunos da PUC ajudam comunidades de regiões carentes do Brasil. A moda das faculdades, o estilo dos universitários vira até assunto de mestrado. A TV Foca está no ar. Muita melanina, pouca valorização. O último censo do IBGE aponta que o Brasil tem a maior população africana fora da África. 49% dos brasileiros são negros ou pardos. Apesar de ser a maioria, os afrodescendentes ainda não têm os mesmos espaços que as outras etnias. Na Semana da Consciência Negra, fica a pergunta: ainda existe preconceito racial no Brasil? Acho que no trabalho ainda tem bastante preconceito. A pessoa negra ganha menos, não é qualificada, acha que não são qualificados, daí ganha menos que os brancos. Eu acho que agora tá melhorando, assim, mas falta muita coisa ainda. Pra todo mundo tá igual, assim. O preconceito tá aí, latente, dentro da universidade, na rua, na sociedade. É mascarado, mas existe, assim, as pessoas dizem que não tem, mas eu percebo muito. Machado de Assis, Pixinguinha, Pelé, Daiane dos Santos, Ronaldinho Gaúcho, Lázaro Ramos, José do Patrocínio, Gilberto Gil, Joaquim Barbosa, Thaís Araújo e Alexandre Pires. Quando se fala em negros com destaque nacional, essas pessoas são referência para muitos. Além deles, porém, existem mais de 92 milhões de brasileiros que muitas vezes não são lembrados. Mesmo com a abolição da escravatura, ainda hoje a distinção racial é presente e discriminatória. Pesquisas recentes revelaram que a imagem do afrodescendente perante a sociedade muitas vezes é de desqualificado e incapaz. O reflexo desse estereótipo está na baixa autoestima, posições subalternas no mercado de trabalho, salários baixos e minoria nos bancos acadêmicos. É só olhar quantos negros tem na universidade aqui, que tá explícito já, né? Aqui na Universidade Federal. Edilene chegou no Brasil há 4 anos. Estudante de administração, ele é natural de Porto Príncipe, no Haiti. Edilene já sentiu na pele o preconceito tupiniquim. No meu país eu nunca senti esse tipo de coisa. Mas quando eu cheguei aqui, já teve situações assim que chegar assim na pessoa branca, né? A pessoa se afastar. Apesar da Constituição brasileira garantir direitos iguais a todos, o preconceito racial ainda existe. Em 2006, o governo federal sancionou a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história do negro no Brasil. A ideia é que pela educação todos conheçam um pouco mais da saga do povo que ajudou a construir esse país. Não há referência no livro didático, não há referência nos conteúdos, não há referência nos próprios professores, né? Isso faz com que essa população também não se referencie, né? E não se referenciando, ela não cria essa compreensão de si mesma e da sociedade ao seu redor. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro. Em 225 municípios, o momento é comemorado com feriado. A data coincide com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder negro, símbolo da resistência à escravidão. O período foi criado para ser dedicado à reflexão sobre a presença do negro na sociedade brasileira. Luína é militante de movimentos negros e percebe o preconceito também na universidade. Para ela, o Dia da Consciência Negra é celebrado de maneira errada. Deveriam ter ações desde a base, desde o colégio, desde que a gente é pequeno, ter alguma coisa no colégio mesmo para conscientizar, porque é ali que a gente forma todo o nosso cenário para o futuro. Então, aí sim a gente conscientiza da parte da cultura. A eleição de Barack Obama como primeiro presidente negro dos Estados Unidos mostrou que alguns conceitos discriminatórios podem ser superados. O assessor ético da Secretaria Municipal de Educação, assim como Martin Luther King, que pregava justiça racial, revela o seu maior sonho. De pensar numa sociedade plural em que a gente pudesse, sem ter que esquecer nossa referência, sem perder de vista a nossa ancestralidade, né, pudéssemos nos afirmar como tais. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Pesquisa eleitoral, a gente vai mostrar como elas são feitas e como podem influenciar no resultado de uma eleição.
festa e música até altas horas. O programa da Rede Globo grava especial de aniversário em Porto Alegre. Exemplo de dedicação. O professor mais antigo da PUC fala sobre amor ao magistério. A busca pelo corpo perfeito. Quais os riscos e benefícios da ditadura da beleza? A TV Fox está no ar. Você sabe como é feita uma pesquisa eleitoral? Especialistas explicam qual é a utilidade dessa ferramenta estatística. Tu achas que as pesquisas eleitorais influenciam o voto das pessoas? De quem não tem capacidade de discernimento, influencia. Não, acho que não. Acredito que sim, acho que tem bastante influência. Acho que tem pouco efeito, acho que as pessoas que estão mais indecisas podem acabar votando, que tem mais chance de ganhar. A maioria das pessoas, pelo menos, quando tu vê o teu candidato lá embaixo, tu vai dar o voto para um que já tem chance de ganhar. O tema divide opiniões. Enquanto algumas pessoas enxergam as pesquisas eleitorais como vilãs, outras admitem com naturalidade que tem o voto influenciado por estudos deste tipo. Mas qual a real importância da divulgação de pesquisas para o eleitor? A gente pode dizer o seguinte, é um atalho, tá? Quer dizer, como o eleitor não pode conversar com todo mundo para saber, não é? Quanto é que cada amigo dele, cada pessoa confia num candidato, a pesquisa serve como indicador para isso. Tem uma parcela do eleitor que usa a pesquisa para votar em quem pode derrotar aquele que ele não quer que ganhe. O chamado voto útil se tornou comum nos últimos pleitos. A derrota do então governador Germano Rigoto em 2006 é um exemplo. O candidato à reeleição pelo PMDB era apontado como favorito nas pesquisas de intenção de voto, mas ficou de fora do segundo turno. Cientistas políticos interpretaram o resultado como uma reação de eleitores antipetistas, que deram como garantida a vitória de Rigoto e transferiram seus votos para Ieda Cruzius, do PSDB. O objetivo era impedir que Olívio Dutra, do PT, se classificasse para o segundo turno. Em ano de eleição, os resultados das pesquisas fazem parte dos recursos utilizados pelos candidatos para traçar estratégias de campanha e também fazer a cabeça dos eleitores. Aqui no Instituto Métodos, só no mês de setembro, foram realizadas cerca de 60 pesquisas eleitorais, a maioria encomendada por políticos. As pesquisas eleitorais, elas são a maneira mais objetiva de saber os impactos da campanha na cabeça do eleitor? É o que tem de mais adequado, mais depurado para se fazer isso. Agora, a pesquisa precisa ser bem feita. Tá? O que a gente vê em muitas campanhas é que as candidaturas contratam empresas que não têm tradição, não têm credibilidade, não têm metodologia adequada. É impossível fazer uma pesquisa séria dessa maneira. Qualquer pessoa ou empresa pode encomendar uma pesquisa eleitoral. O instituto contratado deve entrevistar uma amostra de pessoas que represente as características do eleitorado de onde o estudo está sendo realizado. Você vai fatiando aquela população em cotas proporcionais, como a gente diz, de sexo, idade, escolaridade. E aí tudo isso feito, fatiado, digamos, o pesquisador recebe uma cota para ir para a rua entrevistar e aí ele vai em busca daquele perfil de eleitor. A pesquisa pode ser feita na rua, por abordagem, ou no instituto. Neste caso, os entrevistados são recebidos e conduzidos a uma sala com uma espécie de espelho, que permite que o trabalho possa ser assistido sem que os participantes saibam. Nos dois casos, os dados coletados são checados, digitados, passam por uma análise e o relatório é encaminhado ao cliente. Alguns cuidados importantes devem ser tomados. A elaboração do questionário e a ordem que essas perguntas estão também é importante, porque aí você não induz o eleitor a dizer aquilo que a gente espera que ele diga. Ele precisa dizer aquilo que ele pensa e não aquilo que eu quero ouvir. A volta na semana que vem. Tchau e até lá! Os horários alternativos do programa são às 9h30 da noite, no sábado e no domingo, e às 2 da tarde, na terça-feira. Tchau e até a próxima semana. Já é fim de noite, dormir não consigo mais. E a casa vazia me lembra você, que nunca partiu do meu coração.
é como a velha canção.